De volta com o Horizonte Debate, ao vivo. Se você chegou agora, seja bem-vindo. Você concorda com os nossos convidados? Nós gostaríamos de saber a sua opinião. Conte-nos a sua experiência. Mande a sua dúvida para os nossos convidados através do WhatsApp, pelo número 31 99642 8473. Tenente, Leonardo, vou voltar contigo. Quando o Corpo de Bombeiros identifica que num prédio, e eu estava recebendo agora uma aula de arquitetura do André, quando o Corpo de Bombeiros identifica esse prédio corre um grande risco de incêndio, identificamos que os andares estão separados dos apartamentos improvisados por madeirite, o pessoal não está respeitando, tem fogareiro ali dentro, as pessoas estão utilizando fogo, tem material reciclado lá. Como que funciona o procedimento? O que fazer? Entendo. O bombeiro verifica o seguinte, se há características de risco iminente. O risco iminente para nós é o perigo real e imediato do início de um incêndio. Então, se tiver material guardado ali, né, material que possa ser incendiado, e não tivermos medidas preventivas nenhuma, por exemplo, ou se tivermos elementos de cocção ou elementos de algum risco específico que pode iniciar o incêndio, como o fogareiro nos apartamentos, então tivesse uma atividade de cocção propriamente nos apartamentos, junto com material combustível, que é uma característica que o senhor disse não ocorre, o bombeiro aplicaria uma interdição. Uhum. Seria necessário fazer a remoção das pessoas, né, para essa finalidade. Precisamos do apoio de outros órgãos, como da Defesa Civil, obviamente, as pessoas não podem ser retiradas e colocadas em lugar nenhum, uhum, né, conduzidas a lugar nenhum, e aplicaríamos a interdição. A interdição ocorre da seguinte maneira, até que aquele risco seja extinguido, né, permanece a interdição. A partir do momento que se retira aquele risco, pode-se desinterditar a edificação. Esse trabalho de conscientização, ele é difícil, tenente? Olha, ele é difícil no primeiro contato. A partir do momento que se tem uma oportunidade de falar à população, né, de falar aos interessados sobre o que o bombeiro está propondo, né, a legislação que está seguindo e como, de certa forma, pode ser simples eliminar um risco iminente, as pessoas se conscientizam e tendem a acatar. Uma tragédia dessa, infelizmente, ela é pedagógica por natureza? Sim, infelizmente é. A lição é muito dura. Sim. Leonardo, outros telespectadores colocam a questão do morar longe, né? Como que um sujeito que vem do interior, trabalhando a duras penas, consegue comprar o lote dele lá em Nova Contagem, ou na região do Barreiro, próximo a Ibirité, e ele diz assim, eu não tenho condição de morar no Funcionários, ou próximo do centro, eu tenho que pegar o ônibus lotado todos os dias. Como que alguém que chega, ocupa um prédio que não é dele, qual o recado para dizer para essa opinião de gente também simples, mas que comunga com uma ideia conservadora? Olha, primeiro eu queria lembrar o seguinte, eu sou do movimento que acompanha a ocupação do centro, mas eu moro numa outra ocupação, lá no Barreiro, na divisa com o Ibirité. Então, se ele vive esse problema, eu também vivo, do deslocamento, da grande dificuldade de infraestrutura na região. E nós, pelo contrário, nós somos inclusive um movimento chamado Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. Então, nós representamos todas essas, inclusive quem mora muito longe. Agora, há um mito de que a gente, quando está ocupando, por exemplo, ocupa um lugar de que não é dele, coitado daquele proprietário, a tendência nossa é ir para esse caminho. Mas, olha, o que eu queria colocar é que você tem uma propaganda de direita muito conservadora que fica falando, cuidado, que daqui a uns dias sem teto vão ocupar o seu apartamento, sua casa. Olha, podem ficar tranquilos. A gente não tem nenhum problema com a pequena propriedade. Nosso problema é com a grande. E a maioria dessa grande propriedade ela foi fruto de processos de grilagem, processos ilegais que levaram essas pessoas a ser ricas ou a elas conseguirem ser donas dessas grandes propriedades. A maioria das grandes propriedades que estão abandonadas sem cumprir função social, elas estão lá para valorizar, para alguém ficar cada dia mais rico com aquilo. E boa parte, por exemplo, lá no Barreiro, onde a gente ocupa, é uma área do Estado, a origem dela, ela foi grilada ilegalmente por privados. E aí, na
propriedade lá constava que ela era privada. Só tem que, na origem, quando a gente estudou a cadeia dominial do terreno, inclusive a própria Defensoria Pública fez isso, viu que é propriedade pública grilada. Então, a maioria dessa grande propriedade é isso. E o negócio que nós achamos é o seguinte, que esse morador que falou aí, que tem essa dificuldade toda, ele poderia sim morar no centro, se o Estatuto das Cidades fosse aplicado, como eu disse. Essas edificações que já existem, prédios no centro, em áreas extremamente boas, bem valorizadas e bem localizadas, com boa infraestrutura, com hospital, com escola e tudo. Então, os pobres, nós pobres, poderíamos morar nessas áreas. Mas, para isso, o prefeito, o governador, o presidente da República, eles precisavam enfrentar os ricos que são donos dessas propriedades. E eu falo isso. Esse negócio de que a propriedade está acima a posse está acima da propriedade. A propriedade absoluta, ela está prevista em constituições do Império, da República Velha, mas a Constituição atual, esse pessoal que fica evocando a propriedade acima da vida, isso eles estão contra a Constituição, porque a Constituição de 88 ela prevê função social da propriedade. Agora, André, então, acho que essa é a questão central. A propriedade não pode estar acima da necessidade das pessoas, da vida. E se for aplicada, essa propriedade vai estar condicionada a políticas habitacionais que vão resolver o problema de quem mais precisa. Nas universidades e nos escritórios de arquitetura, as pessoas estão debatendo esses assuntos. Por exemplo, a Faculdade de Engenharia do FMG, ali na Contorno, as pessoas estão discutindo o que fazer com prédios, como o Leonardo, eu estou com a Faculdade de Engenharia na minha cabeça, um prédio enorme na entrada do centro da cidade. Eu me lembrei agora que a propaganda de um desses imóveis do centro, transformados em apartamentos de 1 quarto, de alto luxo, se transformaram em estúdios, né? Exatamente. Estão usando esse termo, né? O estúdio. Sim. O rosto do Leonardo de uma certa revolta com isso. Está se discutindo isso? Sim, as universidades discutem muito isso, né? Assim, isso é um movimento que envolve as associações profissionais, no nosso caso, né, o CAU, o IAB, a ASBEA e também as faculdades de arquitetura, nesse sentido de discutir a moradia no centro, por tudo que o Leonardo falou aqui, mas também porque a própria presença de gente morando nas áreas centrais dinamiza a economia do centro, traz vitalidade urbana para essas áreas. Diminui a violência. Diminui a violência, porque hoje grande parte do centro de Belo Horizonte, a partir de 6 horas da tarde, ele fica completamente vazio, porque é só comércio, né? Então, a gente ter o uso misto no centro, como já foi há mais tempo atrás, faz com que as pessoas ocupem as áreas urbanas em horários alternados, né? Então, você traz mais segurança para o centro. Segurança, na nossa visão de urbanistas, é ter gente andando, né? Não é polícia, é gente circulando. Os espaços urbanos seguros são os espaços em que você tem circulação de pessoas. Um espaço que gera insegurança urbana é um espaço escuro, é um espaço que não anda ninguém. Então, hoje o centro é inseguro à noite. Sim, né? Uma aula de arquitetura que o tenente também coloca para a gente é de que o prédio comercial, né, de natureza originariamente comercial, ele é mais seguro do que o prédio residencial, inclusive, né? Sim, a gente falava primeiramente de medidas passivas, né? O que acontece é que uma edificação que foi concebida para ser comercial ou um prédio de serviços, ele tende a ter características da sua estrutura um pouco mais rigorosas, né? mais sólidas, mais firmes, mais próprias contra incêndio do que uma edificação propriamente residencial. O que acontece? Um prédio comercial ele tem escadas com uma largura maior, com as paredes têm um tempo de resistência ao fogo maior. Então, ele tem compartimentações, tende a ter, né, compartimentações, obviamente depende da data da construção, da edificação, mas tende a ter compartimentações que um prédio residencial não teria. Deixa eu só dinamizar agora. O Otávio, do bairro São Tomás, Leonardo, te pergunta se os movimentos, as pessoas que cobram aluguéis e não investem na infraestrutura, se isso é correto. E o Wagner, do bairro Silveira, pergunta por que o Corpo de Bombeiros não interdita esse prédio, pois existem vários fatores para isso, e um deles é o prédio não ser residencial, as pessoas estão morando lá. O Otávio primeiro. Então, eu acho que essa questão de cobrança e tal, eu também vi muita coisa muito complicada na imprensa e tudo.
Eu não conhecia a ocupação lá de São Paulo, nem o movimento, então não posso falar por eles, mas vou falar por nós, que acompanhamos centenas de ocupações e uma quantidade grande no país. Eu queria colocar o seguinte, que há um certo preconceito, um racismo em relação a essa questão da contribuição do sem-teto, no meu modo de ver. Porque o torcedor contribui com o clube dele, o fiel contribui com a igreja, o trabalhador com o sindicato, o empresário com a sua categoria. E aí, quando chega o sem-teto e dá uma contribuição, ele é criminalizado. Então, acho que não dá. No caso do MLB, as pessoas contribuem com R$10 por mês. Esse dinheiro é para quê? Para poder ajudar na infraestrutura do movimento e do espaço que a gente está lá. E ela contribui voluntariamente. Então, é se ela quiser. Se ela não quiser, paciência, né? E eu acho que a questão principal... Ela não é expulsa se não contribuir, ela não é explorada. Não é. E as pessoas também não são idiotas. Elas participam, elas vão buscar entender o que está acontecendo. Inclusive, o movimento trabalha para que todo mundo que está ali entenda o que está acontecendo. E, inclusive, para a gente não ter que depender, por exemplo, de pedir dinheiro para a empreiteira, porque ela é uma das responsáveis por os prédios estarem vazios e valorizando para poder impedir que os sem-teto, que os pobres possam morar. Então, não vou pedir dinheiro a eles, ao político corrupto. Então, nós vamos pedir dinheiro mesmo às famílias para ter alguma estrutura para poder fazer alguma coisa. Sim. Por exemplo, para a gente trocar os extintores, uma parte dos extintores do prédio, fechar agora. Custou dinheiro. Nós vamos voltar e Foi conversar feito disso. assim. Acho que a resposta do Wagner, o tenente havia colocado lá no segundo bloco. O programa de hoje fica por aqui. Continue conosco, o programa poderia se estender ainda mais. Participe, obrigado pelas mensagens. Mande o seu comentário pelo WhatsApp ou para o nosso e-mail. A sua participação é muito importante. Esse programa é feito com todo carinho para você e por você também. Te espero com as suas perguntas e opiniões na próxima quarta-feira, ao vivo. Um abraço, até lá.